marco inicial, o livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. Isso é bom anotar, pessoal. O marco inicial. O que é marco inicial, professor? Por favor, tu não sabe o que é marco inicial, rapaz? O marco inicial é que marcou o início. Ah, entendi, professor. Poxa, eu não tinha entendido ainda que era isso. Eu quero aqui falar sobre a literatura brasileira. Você que não me conhece, eu sou o professor Lécio Luiz, né? Então fica com a gente aí. Puxa a cadeira, senta. Professor, eu já sei isso tudo. Rapaz, será que sabe mesmo? Vamos lá. O arcadismo surge aí no ano de 1778, o espaço aqui está ficando pequeno, já botei aqui agora uma divisória, diminui o espaço ainda, me tranquei aqui nesse quadrado, né? Aqui é um espaço grande, para lá também continua, mas eu me tranquei aqui nesse espaço aqui para poder gravar meus vídeos mais reservados. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do arcadismo, que também é conhecido como setencismo ou neoclassicismo, beleza? Então vamos começar nosso assunto agora. Nós vamos falar sobre características do arcadismo, contexto histórico e autores e obras. Então vamos começar nossa brincadeira. O quinhentismo, do ano de 1500, recebe a influência de Portugal. O barroco recebe a influência da Espanha, no ano de 1600, também chamado de secentismo. E o arcadismo recebe a influência da França, também chamada de setencismo, porque era do ano de 1700. O arcadismo no Brasil começa aí no ano de 1768, beleza? Vamos lá. O arcadismo foi um movimento literário europeu do século XVIII, caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina, ou seja, dos gregos e dos romanos, e pela ênfase em descrições bucólicas. Aí entrou a palavra aí, professor, o que é bucólica? São temas voltados para a natureza, o homem do campo, temas campestres, pastorismo, muita ovelha, muitas árvores, né? E a idealização da mulher também. Nós vamos entrar nesse assunto. O nome dessa escola estética refere-se à Arcádia. Arcádia, a região campestre da Grécia Antiga, onde viviam pastores e poetas. Mas vamos aqui. Contexto histórico. O arcadismo no Brasil ocorreu durante o ciclo do ouro em nosso país. Foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, um dos principais centros comerciais brasileiros na época, que se desenvolveu o maior volume de obras árcades do país. Para além disso, alguns poetas neoclássicos, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, participaram da Inconfidência Mineira ao lado de figuras como Tiradentes. Após a delação de Joaquim Silvério dos Reis, os poetas citados foram presos sob acusação de conspiração. Aí acontece alguns casos aqui polêmicos, né? Vamos lá, Tomás Antônio Gonzaga foi exilado, mandaram para fora do país, ele foi para Moçambique. E Cláudio Manuel da Costa, segundo fontes oficiais, suicidou-se na prisão. Aí há controvérsias, né? Alguns acham que ele foi assassinado na prisão, beleza? Então vamos lá. José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, aqui está a imagem dele, a Inconfidência Mineira. O que é Inconfidência? Inconfidência é traição, né? Eles o condenaram à forca por não testar o que havia nessa época, ou seja, a monarquia, né? O império, ele vinha explorando demais os brasileiros, né? Eles queriam 20% de tudo que era encontrado, de todo o ouro, mas só tem que já não tinha muito ouro mais para a coroa portuguesa explorar. E aí se levanta esse grupo aí, Tiradentes, né? E Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que são os dois autores aí, que foram um exilado e o outro se suicidou. Se reuniram para protestar contra a atitude da coroa
E aí resultou na morte de Tiradentes, que foi cortado em vários pedaços, colocaram ele nas estradas do Rio de Janeiro a Minas Gerais para intimidar todo mundo, para ninguém mais reclamar sobre o que o Império estava fazendo com eles. Então, nesse período aí surge o arcadismo. E o que é o arcadismo, professor? É isso que eu estou assistindo o vídeo, eu estou esperando você falar de arcadismo, está falando da história de Tiradentes, mas foi no mesmo período, né? Ele está tudo ali junto, né? É esse período aí que acontece o arcadismo. O arcadismo, pessoal, ele é um fingimento. São pessoas que viviam na cidade, eles fingem que estavam no campo. Na verdade, eles tinham o desejo de estar no campo, mas eram urbanos, né? Moradores da cidade que criavam essas obras. Então vamos lá. Arcádia é uma região da Grécia. Arcas é um semideus, filho de Zeus. Calisto também. Houve dois momentos. Houve um momento poético, né? Ou seja, valorizar a natureza e a mitologia, e também houve o momento ideológico, ou seja, a crítica à burguesia, né, na verdade, e aos abusos da nobreza e da igreja. Era esse. Eles tinham um desejo de sair daquela coisa pesada do barroco, né? Aquela coisa de vida, morte, céu, inferno, que havia, aquela dualidade que havia no barroco, aquele terror, né? Que nem, vamos falar na gíria, o terror psicológico. Voltando para cá, então eu trouxe aqui uma imagem aí da época. Olha lá, o homem desejando estar com a sua mulher amada no campo, né? No meio das flores, da floresta, um lugar ameno. Então vamos aqui. Mais uma imagem aí do pastor com as ovelhas e a idealização da mulher amada. Isso é importante, tá vendo? O Brasil teve como marco inicial o livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Isso é bom anotar, pessoal. O marco inicial. O que é marco inicial, professor? Oh, por favor, tu não sabe o que é marco inicial, rapaz? O marco inicial é que marcou o início. Ah, entendi, professor. Poxa, eu não tinha entendido ainda que era isso. Vamos lá, continuando aqui. As obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Tem que anotar isso aí. E foi a principal tendência estética produzida no país, na época, tendo seus principais autores presentes na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Beleza? Tudo acontecia ali em Minas Gerais, pessoal. Ali era o local onde havia ouro, era ali que estava o dinheiro, Minas Gerais, né? Agora eu trouxe aí uma canção mais atual, bem, nos remete bem a esse conteúdo que a gente está abordando aqui, que é uma canção interpretada por Elis Regina. Vamos ler essa canção aqui. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar no tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas, eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapé, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e nada mais. É somente isso. Essa aí é a expressão do arcadismo, o desejo da vida no campo. Inutilia trancati. Isso aí é uma da expressão do arcadismo, que quer dizer cortar o inútil. Segundo esse preceito, a poesia deveria abandonar a linguagem rebuscada, típica do movimento estético anterior, o barroco, deixando para trás os paradoxos, antíteses e jogos sintáticos da arte barroca. O arcadismo prezava por uma linguagem simples e clara. Ou seja, a inutilidade, cortar o inútil, ou seja, cortar o rebuscamento da palavra,
coisas que eles já não achavam mais interessantes, claro. Eles queriam agora descansar. Estava no meio daquele barroco ali, aquela pressão psicológica, você precisa escolher o céu ou o inferno, o dia ou noite. Vamos descansar um pouquinho? Vamos buscar a vida no campo? Quem é que não tem um desejo de largar um pouco essa quantidade de atividades e passear? Esse era o desejo deles, né? Carpe diem, ou seja, aproveitar o dia. Quantas vezes a gente vai viajar, vai para um lugar bacana, lugar que tem praia, e não quer voltar mais para a vida do nosso cotidiano, né? Não quer voltar para a escola, não quer voltar para o trabalho. E aí, poxa, eu gostaria de morar aqui. Quando eu saio de férias, eu falo, poxa, eu queria essa vida aqui. Mas não é assim. Mas esse é o desejo da época ali, né? Que marca aí aproveitar o dia, ou seja, vamos esquecer um pouco dos problemas. Para os Árcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente em harmonia com a natureza, como um pastor de ovelhas ou um vaqueiro. Então eles acham que a vida no campo é uma vida mais simples, né? Que não tem tantos os tormentos que a vida da cidade. Fugere urban, ou seja, fugir da cidade. Vão para o campo. A cidade era vista, segundo a perspectiva dos Árcades, como um espaço negativo, cheio de ilusões, conflitos, no qual o homem não poderia atingir a plenitude, ou seja, você não vai conseguir ter paz plena, né? Só no campo poderia alcançar, no meio das ovelhas e com a sua mulher amada. Ali você conseguiria ter paz, beleza? Então vamos lá, mais uma expressão utilizada por esse movimento. Locus amoenus, ou seja, lugar ameno. Como uma espécie de resposta ao preceito anterior, fugere urbem, o locus amoenus aponta para o campo, espaço bucólico, como sendo o ideal para que o homem encontre sua plenitude longe das ilusões e conflitos criados pela cidade. Então, na cidade tem muito conflito, muita disputa e também muita ilusão, né? Você vai para a cidade, vai ficar rico e muitas das vezes você é iludido por esse discurso que motiva você buscar cada vez mais. Agora vamos falar aqui sobre os principais autores. Nossos principais autores do arcadismo estão aqui, ó, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Então, a gente coloca mais dois ali em destaque, já falamos de Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, agora entra aí Basílio da Gama e Santa Rita Durão. No que se refere às produções épicas do arcadismo brasileiro, vale ressaltar as obras de Basílio da Gama, que escreveu o livro Uruguaia e Santa Rita Durão, autor de Caramuru, prestando bem atenção. No que se refere às produções épicas do arcadismo brasileiro, vale ressaltar as obras de Basílio da Gama, que escreveu o livro Uruguaia, e Santa Rita Durão, autor do Caramuru. As obras épicas do neoclassicismo no Brasil foram as primeiras em nossa história a construir um retrato literário de momentos fundamentais da formação do povo brasileiro, iniciando assim um processo de reflexão por intermédio da literatura, de questões que envolviam nossa identidade característica. Então, a literatura, ela traz aí informações sobre a época, sobre a nossa... Deixa o like também, não tem problema nenhum. Pode deixar o like aí, maroto, né, que fala. Like maroto que fala. Sei lá, vocês que sabem como é que fala. E até o próximo vídeo. Ó, um grande abraço, fui e tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço.